Boa noite a todos. Estamos já gravando a aula. Vou retomar assim 2 slides anteriores ao que a gente parou semana passada, só para a gente retomar, tá bom? O conteúdo. E todo mundo bem? Bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Bom. Já esclarecendo então a pergunta do Anderson, eu tive um problema no computador, mas estou agora com o computador funcionando, graças a Deus, e estou subindo as aulas para o YouTube. Então, eu realmente acredito que até amanhã à tarde todas as aulas estarão disponibilizadas, todas assim, né, dos nossos 4 encontros, estarão disponibilizadas para vocês lá no AVA, no mesmo lugar que está todo o resto, tá? Anderson, o que eu coloquei lá para vocês ontem? Para de hoje ou para a próxima aula? Aí, muito bem, tá realmente entendendo o negócio. Gente, já adiantando, né? Eu disponibilizei já tudo da semana que vem. Por quê? Porque semana que vem é feriado na segunda-feira, né? Que seria o nosso encontro. Quando é feriado na segunda, no dia da nossa aula, quando é feriado no dia da nossa aula, vocês têm a aula normalmente menos esse momento síncrono aqui, tá? Então, eu já disponibilizei lá o texto, já disponibilizei para vocês lá a atividade. Viram que eu consegui agora colocar as atividades pós-síncronas? Estudei o final de semana inteiro para disponibilizar para vocês lá a atividade pós-síncrona. Tá gravando, Denise. Tá? E aí o que acontece, né? Eu coloquei lá um conteúdo pré-síncrono, coloquei lá para vocês o que eu quero que vocês façam. Nubia, mas geralmente você coloca no dia, por que você colocou ontem já da semana que vem, né? Professora? Peraí só um minutinho. Gente, a aula está sendo gravada, tá? Não precisa preocupar não, quem está falando aí que está com problema no celular, não precisa preocupar. Pode falar, amor. A senhora consertou lá no AVA para a gente conseguir enviar as atividades que antes não estava dando. É isso que eu estava falando agora. Então, eu consegui colocar todas as atividades, estão lá desde ontem, no final do dia, inclusive a atividade semana que vem, tá? Nubia, por que você colocou adiantado, já que você gosta de colocar no dia? Porque como segunda-feira é feriado, você pode dizer para mim assim, não, professora, eu vou passar o feriado na fazenda, né? E aí eu não quero que acumule. Aí eu coloquei antes para que vocês pudessem adiantar a aula, a atividade, né? O texto que será da semana que vem. Ficou claro isso para todo mundo? Sim. Ficou? As atividades são atividades extremamente simples, né? Quem assistir aqui a aula vai conseguir responder com tranquilidade. Geralmente eu coloco questões de marcar VOF. Por quê? Porque o objetivo é que você reforce o conteúdo que você está aprendendo aqui comigo. Esse é o meu objetivo com a atividade pós-síncrona, tá? Não é para dificultar a vida de ninguém, não é para complicar a vida de ninguém, pelo contrário. O objetivo é que vocês retomem o conteúdo, que vocês reforcem aí o conteúdo, tá? Sim, Michele Félix, não precisa preocupar, tá? Elas foram gravadas, mas eu tive problema no computador e só agora eu estou conseguindo subir todas as aulas para o YouTube, né? Beleza. Há alguma dúvida até aqui sobre o que eu postei para a semana que vem, sobre as atividades no AVA? As atividades, gente, são atividades para vocês fazerem assim numa sentada, sabe? Literalmente. Faz assim, que termina a aula, ok? Você não tem problema algum. E sobre a aula de hoje, Anderson? Tem um arquivo para leitura, né? Um PDF de um artigo científico a respeito do ensino de ciências para ensino fundamental. E
aí eu vou deixar você respirar agora, vou abrir aqui a janelinha, colocar um monte de gente. Por quê? Porque eu quero saber dos outros, com toda a sinceridade do mundo, quem é que leu esse artigo. Eu. Muito obrigada. Eu li, professora. Você também leu? Ok. Li. Então, Terminei de ler. não terminou? Porque não deu tempo. Quando eu vi a aula, já estava começando. Mas continua aí, firme e forte nele, não desiste não, tá? O restante aí, Gabriela Vitória, Tainã, Daniele, Liliene, Etienne, quem mais leu? Ana Letícia, Joelma. Não terminou também, Daiane? Tá bom. Mas mesmo sem terminar, gente, fala para mim aí um pouquinho, né? Oh, você falou que leu, mas não teve tempo de terminar porque a aula já estava começando. Beleza. Mas do que você leu? Fala uma frase aí que para você fez sentido fazer a leitura desse artigo. A importância, eu tô falando aqui porque não sei com quem está falando, professora. Você mesmo. Para mim, é eu mesmo. Para mim foi a importância, assim, da ciência, como que fala, do experimento em sala de aula, de levar os alunos, né, à investigação, a investigar aquilo ali e o que mais interessante, o aprendizado quando eles concretizam esse experimento, né, e a abordagem do professor, o diálogo, uma aula, você pode fazer um monte de coisa no experimento de uma ciência. Ah, outra coleguinha aí, ó, deixa eu ver aqui quem. A primeira que falou que leu. Edna. Edna, fala aí pra gente, quando você leu esse artigo, Edna, o que que você identificou aí dentro das nossas aulas, do que a gente vem falando aí esse semestre? Assim, o que eu entendi? Que a importância da ciência aqui, ele quer mais que a pessoa aprenda a fazer ciências, né? Não aquela ciência de teoria, né? Ele fala aqui que para a escola é importante a criança, desde os anos iniciais, né? Aprender fazendo. E com o professor aqui, ele tem que ser como que fala? Aquele que vai trazendo como que fala? Eu esqueci a palavra. Para, tipo assim, auxiliar. Mas é a criança que vai se questionar, analisar, ver se está certo, né? Ela pode errar. Então, assim, é isso que ele quer. Ele quer que as crianças aprendam investigando, aprendam fazendo, passando por aquele processo de fazer mesmo, né? Fala que tem mais significativo para a criança. Oi, amor? Mão na massa. Mão na massa. E Mão você, na massa. Fala o tempo todo, mão na massa. e você, Anderson, o que que você conseguiu ler e pensar assim, nossa, tem a ver com o que a gente já falou nas 3 aulas anteriores? A questão da objetividade do professor em levar para o aluno não só um conteúdo, uma teoria, mas fazer com que ele participe do processo de experimento e que seja um aprendizado significativo para a criança, né? Eu estava imaginando, por exemplo, imagina a gente no curso de pedagogia, 4º período, e a gente vai para uma aula do curso de direito, lá do 5º, 6º período de direito. Aí o pessoal vai começar a falar em latim, aqueles termos que eles falam nas ações deles, a gente vai ficar perdido ali, boiando, né? Então eles precisam de uma estratégia para alcançar os alunos da pedagogia e eles entenderem. Então, o assunto de ciência, ele não pode ser só um conteúdo teórico para a criança, senão não vai fazer significado para ela, não tem objetividade. Eu dei um exemplo. Tem que ser significativo, né? Tem que ser. Aí você deu um exemplo muito perfeito que é da aula de direito.
não teria um exemplo melhor. Quando eles começam a falar, mesmo falando em português, a gente não entende o que eles estão falando. É como uma professora chegar e começar a falar do reino fungo. Ok, o que quer dizer isso, professor? Você está falando do quê? Eu nunca vi um fungo. Ele não entende isso. Você tem que transformar em algo próximo da realidade dele. E que, posteriormente, ele consiga transformar a própria realidade a partir desse conhecimento. Tá? E uma outra coisa muito importante... Oi, Albino? Albino, sim. O professor, eu leio texto, mas só que não leio tudo. Peraí só um pouquinho. Tem alguém... Peraí só um pouquinho, Albino. Tem alguém com um som ligado. Deve ser uma televisão. Aí desliguem os microfones para eu escutar o Albino falar. Fala, Albino. Eu li texto, mas só que não li tudo. Não tem problema. Só que eu descobri uma parte muito importante que eu pensei muito. Porque o papel do professor no ensino fundamental. Aí eu comecei a pensar na época que a gente estava estudando, porque nosso ensino, quando eu li aqui a Evolução do Ensino Brasileiro, o nosso ensino ainda está na... Pode comparar com o ensino lá do ano 80 ou ano 70. Porque lá, o professor ainda tem aluno igual umas pombinhas aí dentro do gaiola. Detentor, na verdade, é professor. O aluno não pode expressar a curiosidade dele e tentar investigar por ele mesmo, tentar procurar conhecimento por ele mesmo. Aí, nesse ensino, o professor vem com aquele livro didático que vem de Portugal, que é distribuído por Unicef, Nações Unidas. Aí, só o professor, aluno só vai ler o que o professor dá para ele. Escrever no quadro, aluno copia, escreve, vai lá ler. Tem que voltar a falar a mesma coisa com 5, 15 alunos, fala a mesma palavra. Você fala outra palavra contrária, você está errado. Às vezes você apanha, professor, e você não aprende nada. É por isso que eu estou aqui fazendo pedagogia, assistência de educação. Eu estou aprendendo muito, muito. Porque o meu desafio maior quando eu chego lá e tentar revolucionar esse ensino, e ensinar as crianças a procurar pesquisar por ele mesmo. Por exemplo, ensina ciência. Lá tem muita coisa para a gente estudar e pesquisar. Biodiversidade, essa ciência aquática, muita coisa para pessoas investigar, procurar. Mas não. Só fica só o professor, é detentor da verdade, único a falar, único a concluir a palavra. Quando eu estava estudando, terminando meu ensino médio, 12º ano, aí eu quando chegava na turma, o professor dava uma pesquisa, por exemplo. Você vai fazer pesquisa, porque lá tem que ir no ciber pagando, comprando tempo, comprando essa hora no ciber, para fazer pesquisa. Quando você chega lá na turma apresentar a pesquisa, vocês não podem fazer o que não está na faculdade para vocês estudar. Você traz outra coisa que não está na apostila dele, ele vai ter que contrariar, dar a nota, peça para a equipa. Isso me deixava muito triste, muito revoltado. Mas, enfim, eu estou aqui, agradeço muito, professor da Uni, estou aprendendo. Porque ensino não é só pegar a criança, igual eu disse, igual um pomba na gaiola. Ele não pode fazer nada. Mas ensino tem que criar o aluno, deixa ele andar por ele mesmo. Pesquisar, procurar, testar a curiosidade dele. É essa que eu aprendo nesse texto, parte que eu li. Isso. Nossa, Albino, muito obrigada, porque agora eu vou ter a oportunidade de pegar a sua experiência, né, e contextualizar com o que a colega falou anteriormente. A criança, sim, ela vai aprender através desse aprender a enxergar o mundo, né? É uma coisa muito interessante que a gente fala na Base Nacional Curricular Comum, que é a questão de alfabetização científica, né? E aí a alfabetização é o quê? É aprender a decodificar os símbolos. Então, eu vou dar nome às coisas. E aí a Base Nacional Curricular Comum fala assim, olha, é importante nomear, é importante conhecer o significado, mas a gente tem que oferecer para a criança um letramento científico. O letramento científico vem em cima do que o Albino acabou de apresentar.
que é a questão de conseguir interpretar o mundo. Quantas crianças que sabem ler, mas não sabem interpretar o texto? Ler não deixa uma criança mais crítica. É a interpretação que ela faz do texto que a torna uma pessoa crítica. Então, Albino, a gente, concordo plenamente, né? A gente ainda faz uma educação dos anos 80 ali, né? Aqui no Brasil ainda é assim também, mas a gente, através de parâmetros curriculares nacionais, através agora da Base Nacional Curricular Comum, nós estamos repensando esse ensinar. Mas para isso a gente tem que repensar o que você está fazendo e está falando aí, que é o repensar a formação do professor. Vocês concordam comigo? Mexe a cabeça aí para mim. Repensar isso, professor. a formação do professor. Porque senão a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo, que é transformar esse conhecimento em um instrumento de transformação do mundo. A ciência, o ensino de ciências, e aí de todas as ciências, né, todas as outras ciências, que no caso, já falei para vocês, matemática é uma ciência, português é uma ciência, artes é uma ciência, ciências, história, geografia, todas essas ciências, elas têm a capacidade de alfabetização, né? No sentido de saber nomear, saber falar sobre, né, o que é um relevo, o que é uma chuva, ok. Mas transformar esse conhecimento em algo que vai transformar a vida da criança. E aí, gente, o Albino traz o exemplo, né? Ele faz essa relação com o país dele, de origem, né? Mas nós podemos fazer isso dentro do Brasil. A colega falou assim, é pegar esse conteúdo e transformar o conteúdo dentro da realidade da criança. Eu vou ensinar para uma criança do sertão da Bahia, não, sertão da Bahia não vale, sertão de Goiás mesmo, vou falar. Lá, né, da divisa de Goiás com Tocantins, sobre moluscos. Moluscos, gente, são animais de corpo mole, né? Os maiores exemplos que nós temos são do mar. A criança nunca viu o mar, nunca chegou na cidade dela, esses moluscos. Isso significa o quê para ela? Se eu não transformar o tema, o conteúdo, moluscos, em algo que faça sentido para essa criança, é tempo desperdiçado, né? Pronto. Vamos lá. Nós agora, deixa eu ver aqui, eu falei para vocês que a gente ia retomar aqui, né, um pouquinho nos slides, porque eu acho importante a gente relembrar onde foi que a gente parou, né, semana passada. A gente está falando sobre essa relação entre conhecimento científico e do pensamento científico e o conhecimento de forma sistematizada, organizada, né? O pensamento científico, ele exige isso. Ele exige uma sistematização, uma organização do conhecimento. Então, essa ideia que a gente tem a partir dessa imagem aí do Einstein, né, de que o gênio ele é muito mais louco do que saudável mentalmente, que ele inventa coisas fantásticas, né? Que é um tipo excêntrico, que está sempre distraído, sem relações sociais frágeis, que vai pensar o tempo todo sobre fórmulas que a gente, pobre mortal, não consegue atingir, não consegue entender. Falem para mim, tem lógica uma criança querer se aproximar disso aqui? Não, não tem. Falei isso para vocês semana passada. Agora, a pergunta dessa semana vai ser diferente. Vocês acham que um professor que enxerga o pesquisador dessa forma que eu estou descrevendo aqui para vocês, vocês acham que o professor vai se sentir um pesquisador? Eu acho que não. Né? Não mesmo. Então, se o professor não se sente um pesquisador, como que ele vai estimular o seu aluno a ser um pesquisador? A definição cientista, ela acaba distanciando as crianças do processo investigativo. E todo mundo que é capaz de investigar está fazendo ciência.
Tem uma escola aqui em Anápolis, Ayrton Senna. Alguém aí conhece a escola Ayrton Senna? Não? Essa escola, nós tivemos uma professora que deu uma palestra aí na pedagogia uma vez, que ela compartilhou a história de uma criança que estudava lá, e era uma criança que era 100% cega. E a professora ensinava ciências para essa criança. Então, ela ensinou as partes da planta. Como que ela ensinou as partes da planta? Como que eu vou ensinar raiz para uma pessoa cega? Como que eu vou ensinar, né, folha, caule para uma pessoa cega? E ela deu um exemplo muito bacana. Porque ela plantou com a criança salsa. E aí ela plantou a salsa de um jeito que a terra ficava a lateral, né? Foi feito um corte, assim, na terra, e a criança ia acompanhando com toque, pelo tato, o crescimento da raiz dentro da terra. Até eu teria aprendido melhor sobre raiz se tivessem me ensinado dessa forma, através do toque. Esse exemplo é o exemplo de uma criança que precisava de uma técnica especial, mas respondam para mim, será que não funcionaria com todas as outras crianças? Plantar uma salsa numa vasilha transparente, não precisava nem ter o toque, né? Mas transparente, que ela pudesse enxergar a raiz crescendo dentro da terra. Eu acho que eu poderia economizar assim, umas 2 manhãs de aula de ciências se eu fizesse um experimento desse com uma criança. Toda vez que a gente fala em experimento, eu faço questão de trazer um exemplo de algum professor, principalmente aqui de Anápolis mesmo, que utilizam recursos simples, baratos, né, de graça, para que você entenda que existe, gente, possibilidade de fazer ciência no experimento, na descoberta, na investigação, sem gasto de dinheiro, sem, né, laboratórios fantásticos. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de incentivar uma criança a olhar o mundo de forma a interpretá-lo. A ciência é uma especialização, um refinamento de potenciais comuns a todos. Quem usa o telescópio, o microscópio, vê coisas que não poderiam ser vistas a olho nu, mas eles nada mais são que extensões do olho. Então, se você usar o olho para acompanhar o crescimento da raiz da salsa, você está fazendo ciência, você não precisa do microscópio, né? Não são órgãos novos, são melhoramentos na capacidade de ver, ou seja, quem tem o microscópio, quem tem o telescópio, ele tem um instrumento que potencializa ali a visão dele. Mas o principal órgão que existe para todo mundo fazer a pesquisa pode ser o olho, pode ser a audição, pode ser o tato, né? Um instrumento que fosse a melhoria de um sentido que não temos seria totalmente inútil. Da mesma forma como telescópios e microscópios são inúteis para cegos, e pianos e violinos são inúteis para surdos. O conhecimento científico é uma aquisição intencional, consciente, sistemática. É um processo que chegou ao máximo do seu desenvolvimento com a aplicação do método científico. Núbia, mas eu sei que a penicilina ela foi descoberta ao acaso. Mas a descoberta só foi feita porque existia um pesquisador ali. Tá? E esse pesquisador, ao observar o que aconteceu ali com aquele pedaço de pão mofado, ele dá sequência a uma pesquisa intencional, consciente, sistemática, para que a gente realmente chegasse na penicilina que a gente tem hoje. Então, o conhecimento científico, ele resulta de investigação metódica e sistemática da realidade. Ele transcende os fatos, os fenômenos em si mesmos, analisa-os para descobrir suas causas e concluir as leis gerais que os regem. Ele vai utilizar teoria, hipóteses, método e investigação. Sempre objetivo, racional, sistemático, geral, verificável, falível. E aí, voltando aqui, né?
considera-se como real porque lida com ocorrências, fatos, fenômenos. Gente, eu quero que vocês gravem assim, por favor, esse slide aqui. Prestem bem atenção, tá? Por quê? Ó, teoria, hipóteses, método, investigação. Isso aqui é que a criança precisa ser incentivada para que ela faça ciência o tempo todo ao redor dela. Então, o pensamento científico, né, o conhecimento sistematizado, ele é objetivo por quê? Porque ele vai descrever a realidade, independente do que o pesquisador quer, independente do que o pesquisador gosta, independente do que o pesquisador acredita. O pensamento científico, ele é objetivo. Ele vai falar do que está sendo observado, do que foi pesquisado, e não do desejo do pesquisador, dos interesses do pesquisador. Ele é racional, porque se vale sobretudo da razão, e não da sensação ou das impressões, para chegar a seus resultados. Então, a razão quer dizer assim, quando você fala, eu acho que manga com leite não faz bem. Acho não é ciência. Eu tenho a impressão que vai fazer mal se você comer isso. Isso não é ciência. A ciência ela é baseada de forma muito objetiva na realidade, na razão, até chegar aos resultados e poder afirmar se algo é ou não é, pelo menos dentro de um recorte de tempo. Como eu disse para vocês, eu falo, né? A margarina faz bem, aí em outro momento a margarina faz mal. Mas dentro do momento que eu estou dizendo a margarina faz bem, dentro da tecnologia que a gente tem nesse momento. Ele é sistemático, porque se preocupa em construir sistemas de ideias organizadas, racionalmente, e em incluir conhecimentos parciais. Então, sistemático. Geral, porque seu interesse se dirige fundamentalmente à elaboração de leis e normas gerais, que explicam todos os fenômenos de certo tipo. Verificável, porque sempre possibilita demonstrar a veracidade das informações. Não adianta eu falar que isso é verdade se outro pesquisador não tiver acesso às informações e poder verificar se o que eu estou dizendo realmente é verdade. Nós estamos aí, né, com a possibilidade de vacina contra o Covid. Vacina contra o Covid. Aí a China fala, eu consegui descobrir a vacina. Ok, mas a gente vai precisar testar se realmente essa informação é verdadeira. Se esse medicamento, essa substância, consegue realmente prevenir o contágio por Covid. É falível, porque ao contrário de outros sistemas de conhecimento elaborados pelo homem, reconhece sua própria capacidade de errar. O cientista, por mais que ele pesquise, ele sabe que aquilo ali pode estar, de alguma forma, comprometida. E aí, outros pesquisadores podem utilizar do mesmo método para pesquisar e verificar se tem falhas, por exemplo, da vacina nova do Covid, ou não. Tá? Até aqui tudo bem? Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem. Anderson, você ia falar? Não, falei que tá tudo bem. Cássia, Rayane. A Rayane correu, gente, acredita? Eu vi, peguei você aí no flagra. Larissa. Professora, Oi. é muito interessante quando a senhora começou a falar, né, que o professor ele tem que ser esse mediador, porque no próprio artigo que a senhora colocou para a gente fazer a leitura, fala sobre a importância do professor ser esse mediador para transformar esse ensino de ciências em um ensino que não seja mecânico, que não se elabore somente a partir de teorias e coisas que não serão importantes para a criança, porque quando a criança ela só tem aquela base teórica, ela não vai poder investigar e poder encontrar soluções para os possíveis problemas. Então, ela vai ficar de uma forma muito superficial. Então, aquele conhecimento que ela adquiriu, ele não vai ser importante, porque ele não vai estar contextualizado com a realidade dela. Então, ela não vai saber, não adianta nada pegar as crianças, levá-las
para o laboratório, fazer diversos experimentos, explicar diversas teorias, e essas teorias não têm uma fundamentação, não tem uma contextualização com a realidade. Vai ficar como se fosse um conhecimento superficial que não vai ter importância na vida daquele aluno. E o texto fala sobre esse perigo desse conhecimento mecânico e superficial, que impede que as crianças tenham esse senso crítico e reflexivo acerca da ciência. Porque uma criança que não tem esse senso crítico e reflexivo, ela não vai conseguir resolver problemas do seu cotidiano, ela não vai conseguir trazer essa ciência para o cotidiano dela, porque vai ser uma ciência massiva, uma ciência institucionalizada, sem contexto, sem aplicabilidade. E aí, Pablo, você falou uma coisa muito importante, que é assim, ó, o conhecimento, ele tem que transformar o mundo da criança. Se ele não transformar o mundo da criança, ele não tem função, tá? Que foi o que a Edna falou. Então, tem que ter uma função para a criança, aquele conhecimento. Vou estudar molusco para quê? Tá? Você tem que transformar aquele conhecimento sobre molusco em algo que reflita na realidade, no cotidiano da criança. Na semana passada, alguém falou sobre, eu acho que até eu falei um pouco também sobre a questão de conteúdos, né? Conteúdo é nacional, gente. Quando acabar, vocês entram bem rapidinho, tá? O conteúdo tá lá para o 5º ano, para o 4º ano, para o 3º ano, para o 2º ano, ele é nacional. Agora, a forma que você vai trabalhar esse conteúdo depende da realidade da escola, depende da realidade, do contexto daquelas crianças, tá? Porque senão a criança lá de Natal vai fazer sentido para ela o conteúdo e a criança aqui de Anápolis vai achar que não tem função alguma. Não existe isso, né? Tem que ser contextualizado. A formação do professor é muito importante e é muito importante que ele utilize essa formação para apresentar para a criança um conhecimento contextualizado que faça diferença na realidade da criança. Vamos sair, porque ela está acabando, e aí a gente volta bem rapidinho, tá bom? Certo?